Atenção! Sejam bem-vindos ao segundo dia da Semana Caia na Real. Meu nome é Tia Minha Machita, eu estarei com vocês nesse segundo dia. Melhorei, né? Tô melhorando já a trilha sonora? Então tá bom. Sim, eu já ia colocar uma luzinha de balada aqui. Olha, primeiro indicador que eu queria falar é que nós dobramos o número de pontuais nesse segundo dia. Isso é muito bom. Sem dúvida nenhuma, um comportamento profissional tem a ver com pontualidade. Pontualidade não é chegar na hora, chegar 10 minutos antes. E 10 minutos antes eu tinha o dobro de jovens de ontem. Feliz. Quer dizer, isso é aprender, não é estudar. Aprender é praticar. Ontem eu entrei atrasado. Hoje eu já estou no horário. O horário, estar no horário é estar 10 minutos antes, tá? Tiene, como eu faço para ser pontual? Bom, se você vai entrar no seu trabalho às 8, você tem que botar na tua cabeça que, na verdade, você entra às 7h30 e programar tudo para 7h30. Por quê? Porque você tem os 30 minutos de que pode acontecer alguma coisa. Se você coloca na sua cabeça que você entra às 8 e se programa para chegar às 8, você já vai chegar atrasado. Isso é em qualquer lugar, tá? Isso é na escola, num curso, numa paquera, numa entrevista, tudo é importante, né? Então, quando a gente cria o hábito, que horas eu marquei no Caia na Real? Começa às 6. Então, na minha cabeça, eu preciso falar 5h30. 5h30 eu preciso já estar pronto, né? Então, se você coloca o horário já que vai começar, com certeza você vai se atrasar, porque no meio do caminho acontece alguma coisa. Então, já fica a dica. Agora, o que eu ganho sendo pontual, hein? Nossa, gente, o que eu ganho sendo pontual? No Japão, eu morei no Japão um tempo. Depois vocês vão conhecer um pouquinho a minha história. Se vocês não conhecem, vocês podem ouvir a minha história no Spotify, porque eu tenho um podcast no Spotify. Se vocês colocarem o meu nome aí, do jeito que tá, Tia Minha Machita, põe no Spotify. Você vai ver que tem podcast meu. Aí eu conto a minha história lá. Mas voltando à história. O que eu ganho em ser pontual? No Japão eu não ganho nada, não faço mais que obrigação. Porque lá, amiga, todo mundo é pontual mesmo. Isso aí é o normal deles. Em 2018, eu fui convidada pelo governo japonês e fui para o Japão fazer um curso de especialização. Eu estava num comitê brasileiro, representando o Brasil. Olha a história. É um projeto de cooperação técnica entre os dois países e eu fui a única mulher fazendo parte da comissão ali. E aí, o nosso curso ia começar às 9 horas. E eu, brasileira, estava ali achando que se eu chegasse às 9 horas, estava de boa, entendeu? Cheguei às 9 horas, quando eu cheguei na sala, já estava todo mundo sentado, já estava todo mundo com as coisas, e eu ainda cheguei com a bolsa. Aí eu cheguei pedindo licença, porque eu falei, gente, eu tô atrasada. Eu olhei o relógio e falei, não, gente, mas é 9 horas, não é possível, eu não tô atrasada. Sim, eu estava atrasada. Porque lá no Japão, 9 horas vai começar. Então, 9 horas o professor já começa a falar. Não é que 9 horas ele entra na sala. Tomei aquele dia um carão daqueles, né? Todo mundo me olhou de cima a baixo e eu fiquei assim... Mas aí é que eu me dei conta o quanto é importante a pontualidade. E eu já sempre fui uma pessoa pontual, mas eu não sabia tanto o valor disso. E aí eu comecei a levar mais a sério a questão da pontualidade, não só nos momentos importantes, mas em todos os momentos. Então, para mim, assim, compromisso é 2 horas, na minha cabeça eu faço 1h30, eu coloco na minha agenda 1h30. Por quê? Porque aí eu faço aquela programação e eu tenho sempre o quê? Um tempo. Agora, qual é a vantagem de vocês serem pontuais agora? O brasileiro, de uma forma geral, é pontual? A minha pergunta é: não. Gente, se a maioria dos brasileiros não é pontual, então quando eu encontro um jovem que é pontual, o que vai acontecer com ele? Isso, a Renata já falou. Destaque. Ele vai aparecer o cara maravilhoso, ou a menina maravilhosa. Por quê? Porque ela é pontual. E aí você já tem o quê? Um quesito de diferenciação. Uma diferenciação comportamental. Você entendeu?
E aí é muito raro hoje você encontrar pessoas pontuais. Agora, quer ver a coisa mais rara? É você ver um jovem pontual. Então, se você hoje pensar que pontualidade pode ser o grande diferencial da sua vida, começa a praticar agora. Porque você começa a praticar agora e se torna um hábito, um costume para você, normal ser pontual, isso aí vai te dar, ó, um grande diferencial. Renata tá aí quase coçando a língua. Renata, fala um pouquinho sobre isso aí. Faz sentido isso que eu tô falando ou eu tô viajando aí porque eu fiquei no Japão muito tempo? Muito sentido. No presencial, esse é um dos tópicos que a gente desenvolve bastante, porque no semestre, não esse passado, né? O ano passado, nós tínhamos essa dica, gente, como uma das principais, tá? Nós tínhamos na ONG, nosso horário de PTE era das 2 às 5h15. Então, a gente sempre pedia para o jovem para estar chegando um pouquinho antes. Tinha até o pessoal da recepção, que tinha o job, né? Então, eles sempre se programavam ali para estar chegando antes. O que acontece quando você chega antes? Você está muito mais conectado e a par. E o que a tia me falou desses 30 minutos, gente, o que pode acontecer um imprevisto e você já está precavido daquilo também. Já é um mecanismo de defesa. Porque o que acontece hoje com um funcionário que chega atrasado na empresa? Ele vai falar assim, foi o ônibus, perdi o ônibus quebrou, ele vai colocar um monte de coisa, meu despertador, ele vai colocar um monte de observações que até podem ser verdadeiras, mas que se você tivesse com esse tempo a mais aí de reserva, você não ia ter problema. Né? Um pneu furou, você tem 30 minutos ali para estar resolvendo. Perdeu aquele ônibus, você tem o outro ônibus para você poder chegar no horário. Então, isso é fundamental. A pontualidade e assiduidade também, tá? Que é você sempre estar presente. E quando não estiver presente, que você justifique com uma forma até de respeito e pelo seu trabalho, né? Então, por exemplo, tinha faltas. Hoje, por exemplo, depois a gente vai fazer a conferência aí, né, Camis? Quem é que estava ontem, quem não está hoje, de repente a gente vai estar vendo. O porquê de não estar, né? Então, quando você não vem e não dá satisfação, eu vou dar um pequeno exemplo real para vocês aqui hoje. No período da manhã, eu estou dando aulas, eu sou professora, né, numa escola particular, e eu tive uma aluna que vocês não vão acreditar, ela tem apenas 9 anos de idade. Olha essa jovem aí, Chema, eu não posso perder essa jovem. Ela me ligou lá do laboratório que ela estava fazendo o exame e falou assim, professora, a aula começou, eu precisava colher sangue hoje. Daqui a pouquinho eu já saio e entro na aula. Você me passa o que eu perdi? Eu fiquei encantada. Eu falei assim, meu amor, até pela lógica, quem vai fazer um exame, gente, já tem até um atestado, né? Já tem até um atestado. Mas olha, uma menina de 9 anos, preocupada, porque ela tinha o compromisso da aula, que era às 8 da manhã, e ela ainda não tinha conseguido colher o sangue, que com certeza ela chegou lá um pouquinho antes e não conseguiu. Então, para vocês verem, assim, olha o potencial que essa aqui eu já vou ficar mirando nela. Quando ela chegar na idade, eu já vou pegar e já vou trazer para cá. Por quê? Isso mostra o quê? Essa responsabilidade, gente, ela é o que a tia me falou, é um destaque, é um passo à frente. E eu vou aproveitar agora o ganchinho para a gente estar falando do português. Hoje, nós temos aí o hábito na rede social de estar criando um próprio dialeto. Tem um dialeto novo sendo criado aí, né? Vocês devem saber disso, né? Os VCs, umas coisas que, sinceramente, às vezes eu chamo a minha filha, que tem 17 anos, e falo assim, traduz. E ela consegue traduzir para mim. Ela fala, é tal coisa. Eu falo, nossa, meu Deus, o que está acontecendo com a língua portuguesa? E o que acontece hoje no mercado de trabalho? Teve um processo seletivo da Nestlé, há 2 anos atrás, que vocês não vão acreditar como que ele foi feito. Vocês pensam que foi uma entrevista, uma dinâmica em grupo? Não. Eles fizeram um ditado. Para que um ditado? É aula de língua portuguesa agora? Não.
Eles queriam saber como que estava a escrita. Porque do grupo, da última grupo que eles tinham ali contratado, eles não conseguiam ler os e-mails. De tanto erro. De tanto dialeto que não faz parte da língua portuguesa. Então, gente, olha só que nível chegou um processo seletivo da Nestlé, que é uma empresa renomada, ser um ditado. Eles queriam ver como que estava a ortografia. Eu, gente, como a tia me citou, eu sou pedagoga. Eu não sou especialista de língua portuguesa, mas é uma coisa que eu cobro muito de vocês. Hoje nós temos muito recurso, muito recurso. Dicionário tem tudo que é lugar, físico e online. Tem dúvida da palavra? Pesquise, procure, tá? Não escrevam. E uma coisa que eu falo muito, tudo que você escrever, você tem que ler. Porque às vezes ali no Tananã, você vai mandando, realmente o pensamento está fluindo, tem que aproveitar. Dá aquela relaxada no pensamento, depois volta e leia. Leia se você está entendendo, leia se você não comeu uma palavrinha ou se você colocou outra a mais, né? O que melhora a escrita do jovem é a leitura. E muitos jovens às vezes falam assim, mas eu não gosto de ler, né? Procurem algo que interessa a vocês. A gente começa por aí, né? Algo que te interessa muito, começa a ler. Vocês vão criar este hábito. E eu falo até para os meus alunos, o nosso cérebro é o melhor computador que existe. Quando você está lendo, o seu cérebro, ele faz o loading, o download, ele faz tudo. E vai gravando. Quando você escreve algo errado, o seu cérebro já olha e faz assim, acho que não foi isso que eu gravei, não. Você vai entrar em dúvida. Então, o interessante é vocês realmente terem contato com leitura e toda vez que vocês escreverem, leiam, gente. Vocês leiam o que vocês escreveram, porque é uma forma de vocês estarem ali construindo o conhecimento. A gente não falou do aprender praticando? Eu preciso escrever. Eu preciso escrever para aprender. Eu preciso ler. É assim que eu vou aprender. Não adianta você achar que teve uma aula de português, 2 aulas de português na escola, e eu já sei, né? É a prática. O aprender é a prática, tá? Então eu vou deixar essa dica aí para vocês, de pontualidade, assiduidade, a responsabilidade de justificar. Recentemente nós temos uma parceria com o Humboldt, uma aluna arrumou emprego. E ela entrou em contato comigo, a Tamires, e falou assim, Renata, não vou mais poder acompanhar o Humboldt porque eu estou trabalhando. Beleza, para coisa boa, melhor ainda. O que eu falei para ela? Fale com a professora de alemão, agradeça pelas aulas que você teve, justifique o motivo. Gente, isso é tão bonito, você deixa uma porta aberta, né? Então, às vezes, você abandona alguma coisa, dá as costas e nem olha para trás, né? Então, a gente tem que agradecer, né? Fez aqui 2, 3 dias com as nossas viagens do PTE, de repente, você não está maduro para isso, você não está desperto para isso, olha para trás e deixa uma portinha aberta. Olha, pessoal, valeu, mas de repente não é para mim nesse momento, não é algo que me interesse, mas a gente tem que ter este hábito, gente. Este hábito, ele é educado, e este hábito também vai destacar você. Olha, aquela pessoa não ficou, mas ela pediu licença para sair, ela avisou para sair. Isso, gente, é um perfil assim que é bem diferenciado nos jovens. Na ONG, eu sempre falo para os jovens, eles têm um rótulo. Vocês vão concordar comigo que jovem anda com um rótulo. Que colocaram nele, mas ele também não faz questão de tirar, né? Ele está na testa lá e fica segurando, ao invés de jogar aquilo fora. Qual é esse rótulo? Não quero nada, não faço nada. Jovem não quer nada com nada. E pelo contrário, aqui no PTE, o que a gente descobre de jovem segurando esse papel, e esse papel não tem nada a ver com jovem, é um absurdo. Então, pare e pensa mesmo, tire esse rótulo. E como é que você tira esse rótulo? Agindo. É agindo que você tira esse rótulo, né? É mostrando que eu não sou preguiçoso, não. Não quero, eu quero é muito com muito, não é nada com nada. Eu quero muito com muito. Então, vocês que têm que mostrar isso. Hoje, quando você fala, o jovem, não quer. Jovem não quer nada com nada, é um preguiçoso, só quer ver Netflix, só quer jogar videogame, só quer comer lanche, né? É um rótulo, gente, que se você realmente se identifica, continua segurando.
Se você não se identifica, gente, isso não é para mim. Então, tem que ter ação, tem que ter a mão na massa. E aí vocês vão rasgar. E aí é o que o Tieme falou, você vai ser aquele jovem visto com outros olhos. Aquele jovem mostrando o potencial que tem lá dentro, que é o que você quer mostrar para o mundo, que é o que o mundo quer ver e aproveitar de você. Tá bom? Esse é meu recadinho de hoje, Tieme. Ela não gosta de falar não, né? Olha lá, fala pouco. Renata Dantas. Gente, vocês não... Um dia a gente vai gravar a nossa reunião. Eu, Camila e Renata. É muito divertido. E a gente vai cobrar para as pessoas pagarem para assistir. Porque é divertido. Nossa, vocês vão falar. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Como é que eu comecei com isso? Por que que eu decidi ensinar tudo o que eu sei para vocês? Tá? Aí eu comecei, depois eu convenci a Renata, convenci a Camila, convenci a Elisa para fazer a mesma coisa do que eu. E aí a gente tem aí, sei lá, acho que já deve ter quase 100 voluntários aí que passaram pela nossa estrada com isso, tá? Eu quero falar sobre essa história aí. Deixa eu ver aqui como é que fica. Bom, como eu trabalho nas empresas, isso já aconteceu alguns anos atrás. Eu trabalho nas empresas e aí eu viajo o Brasil todo. Toda vez que elas têm um problema, elas me chamam, Tieme, a gente está com um problema, ajuda aqui a resolver. E eu sou mulher que gosta de resolver problema. Então, manda o problema para mim que eu gosto. Tem gente que foge, eu vou atrás dos problemas. Uso a minha inteligência, sou bem paga para fazer isso, porque as ideias são boas. E é assim que a gente usa a inteligência para coisa boa, gente. Para ganhar dinheiro, né? Aí foi. E aí eu era um presidente de uma empresa bem grande, uma empresa alemã bem famosa, e ele falou assim, Tieme, eu sei que você gosta muito de trabalhar com os jovens, e agora eu quero fazer um projeto com os jovens, e eu quero que você encabece esse projeto. Aí eu falei, sim senhor, né, presidente, sim senhor. Aí ele falou assim, nós vamos dar um curso, ensinar uma nova tecnologia, um curso técnico para os jovens, só que eu quero dar para jovens de escola pública. Vamos montar uma turma de 40 jovens. Durante um ano, eles vão aprender essa tecnologia. Vai ter esse curso técnico. É uma tecnologia que é muito inovadora aqui no Brasil. Então, se eles aprenderem, eles vão ser profissionais muito valiosos e vão ganhar bastante dinheiro. Por quê? Porque eles vão saber fazer uma coisa que ninguém sabe fazer. E nós vamos ensinar essa nova tecnologia para eles. Eu falei, mas por que você quer ensinar para eles? Se você vender esse curso, vai ganhar muito dinheiro. Ele falou, porque eu acho que os jovens, principalmente da escola pública, eles têm menos oportunidades. E eu quero fazer uma boa ação e eu quero oferecer oportunidade para esses 40 jovens. Vocês estão entendendo a jogada dele? Vai durar um ano esse curso. Nós vamos chamar os melhores professores do mundo para ensinar a parte prática. E você vai coordenar tudo isso. Você topa? Topa. Fiquei toda feliz. Falei, o que eu gosto, né? Me deu uma sala linda, com os computadores modernos, ar-condicionado, enfim, coisa fofa. Aquelas carteiras novinhas, linda, tudo. Aí fizemos a seleção, 40 jovens de escola pública, dentro do perfil que ele falou. Curso todo apostilado o curso dele. Professores, tem professor da Índia, da China, dos Estados Unidos, do Japão, os maiores especialistas de todos eles vinham para ensinar a parte prática para os meus jovens. Pensa que eu fiquei toda feliz. O dia mais feliz da minha vida, o dia que eu reuni eles na sala e falei assim, olha aqui, ó, agora nosso sonho vai começar. Agora a gente realmente vai ter uma grande transformação. A gente vai fazer esse curso e depois que terminar esse curso, a vida da gente vai mudar, a vida de vocês vai mudar completamente. E eu estava muito animada, né? Tava tudo muito feliz, eles também estavam muito animados. E aí o curso começa. Um curso apostilado, tem a parte teórica, que a gente estudava, depois vinham os especialistas e ensinavam a parte prática. Deu para entender, né? Teoria e prática para quê? Para a gente aprender. Teoria, estudava, praticava para aprender. Então era assim o esquema que eu montei. E aí começou o curso. Esse curso ia durar um ano. Quando deu 6 meses, que foi metade do prazo, eu recebi uma ligação do diretor, o presidente queria falar comigo. Me chamou na sede. Aí eu fui. Lá na Berrini, aquele lugar lindo de ter aqueles prédios maravilhosos, Faria Lima, aquele lugar é um lugar muito bonito.
Subi, andar do presidente, 15º andar. Aí sobe naquele elevador, sobe. Cheguei lá, passa por 3 secretárias para chegar na sala do presidente. 3 secretárias para você chegar lá na sala. Aí, finalmente, ele me recebeu. Eu tava sentindo assim um frio na barriga, sabe? Uma coisinha que tava me dando assim, um furico-tico, um negócio. Na hora que eu entro, aí a secretária abre a porta, eu vou entrar assim, uma sala, gente, enorme. Um janelão, assim, que dava para ver toda a cidade de lá, coisa mais linda. O carpete, dessa grossura, assim, ó. Quando eu pus o pé, afundei, assim, afundava. Aí ele falou assim, pode sentar, uma mesa linda, 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 assim. E pode sentar. Aí eu sentei, na hora que eu sentei naquela cadeira, era mais macia que a minha cama, eu te juro, te juro. Eu queria, e não tinha Instagram naquela época, senão eu ia falar, pera um pouquinho, eu quero tirar uma foto aqui. Mas eu fiquei ali, firme. Mas eu, com todo aquele luxo da sala do presidente, que eu nunca tinha entrado na sala do presidente, aí falei, nossa senhora, muito louco. O presidente falou assim, então, aquele projeto de formação dos jovens, aí eu, sim senhor, aí ele falou, cancelado. Oi? Cancelado. Nós estamos abortando o projeto. Vocês acham que aconteceu isso aí? Faltou dinheiro? Imagina, dinheiro ele tinha, não é problema de dinheiro, não. Por que será que ele desistiu? Por que será que ele cancelou o projeto desse curso para os jovens de escola pública? Alguém? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer escrever aí no chat? O que se passa? Por que ele cancelou o projeto no meio do caminho? O que vocês acham que aconteceu? Dinheiro, já falei que não faltou. O que será que pode ter acontecido? Quem tem alguma ideia? Hum? O Gustavo falou que está com medo de saber. Ai, meu Deus. Talvez incerteza sobre os jovens serem de escola pública, mau planejamento. Ô, gente, fui eu que planejei, vocês estão mexendo comigo. Não, mas vocês estão certos. Vocês estão certíssimos. Você sabe o que aconteceu? Eu que fui a planejadora, eu esqueci de um detalhe. O erro foi meu, da Tiene. Eu esqueci um detalhe. Eu esqueci que o jovem vai para a escola pública para passar de ano. Não é verdade? A gente não vai para a escola para passar de ano? Não vai para aprender. E passar de ano é diferente de aprender. Ah, não, mas todo mundo vai para passar de ano, Tcheme. É. Só que eu não sou o mercado de trabalho. Eu não falei que eu represento o mercado de trabalho. Quando você chega para mim e fala assim, eu estou no ensino médio, ou eu terminei o ensino médio, porque eu passei de ano, não porque eu aprendi, né? Tem uma diferença? Não, mas não estou entendendo isso. A gente passa de ano, então a gente aprendeu. Não. A apostila era em português. Mas a teoria era todo o quê? Interpretação de texto. Eu passei a vida inteira com preguiça de ler e todas as matérias, todos os trabalhos que a professora dava sobre livros, eu copiava da internet, entregava. Eu aprendi a interpretar texto? Não. Então, eles liam aquela apostila, eles liam, só que não conseguiam entender o que estava ali. Então, eles não conseguiam interpretar o texto, o que estava aqui naquela apostila. Aí, quando chegava o professor lá da Índia para dar a parte prática, eu não entendia a parte teórica, vou fazer a parte prática, confundia tudo. Vocês estão entendendo? Língua portuguesa foi a primeira. Ai, português é muito chato, não gosto de ler, não gosto de escrever. Pois é. Só que quando chegou ali, aquele conhecimento estava em apostila, estava em texto. E aí, ele não conseguiu interpretar texto. Já era. Matemática. Ai, time, não gosto de matemática. Meu professor de matemática não presta. Matemática é difícil. E aí, o que aconteceu? Ele passou todos os anos achando que matemática era difícil e não era para ele, não. Porque ele não queria ser engenheiro, sei lá o que foi. E ele passou sempre raspando na matemática, sem entender a base da matemática. O mundo é feito de números. Ele não sabia a sequência, não sabia... não é a sequência, ele não sabia a lógica dos números. E a gente já estava trabalhando com cálculo 3, e aí ele não sabia nem o básico, assim, da lógica da matemática. E aí não dá. Não tinha como ele acompanhar o que a gente estava colocando ali para ele, porque ele não tinha o básico.
A gente tem que falar o básico. E não é que gosta ou não gosta de números, ou gosta ou não gosta de matemática. O mundo todo é matemática. E à medida que você entende a matemática, você domina a vida, você domina a sua vida, você domina... Por que você quer dinheiro se você não sabe matemática? Porque se você não sabe matemática, você não tem como controlar o dinheiro. Quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você vai desperdiçar. Assim, matemática é tudo. E aí, eles não gostavam de matemática, e foi. Geografia, história, é chato. Só que a gente está falando de um mundo globalizado, onde não tem meu e seu. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo de uma forma geral. Precisa saber de geografia, precisa saber de história. Bom, então, assim, eles tinham as matérias, mas eles não tinham aprendido aquilo na escola, por N motivos, mas principalmente porque eles tinham na cabeça de que ia para a escola para passar de ano, tá? Estou aqui discutindo. Era isso, a gente vive nesse lugar de vou passar de ano, passei de ano, passei. Não, mas não é passou de ano. O que você aprendeu, gente? Bom, aí vinha as matérias, vinha a parte prática, vinha a matéria, só que vamos lá, gente, se coloca na situação desses jovens. Se você não consegue entender a teoria, depois vem para a prática, quando chegava no outro dia era outra matéria. Porque assim, o curso foi desenhado para terminar em um ano, então todo dia tinha matéria nova, era igual aqui no Caia na Real. A gente não vai ficar reprisando o que falou ontem. Ai, Tcheme, o que vocês fariam se estivesse no lugar deles? Estudariam, corriam atrás do prejuízo, não é? Foi o que eles fizeram. Aqueles meninos, eles já não comiam, eles não dormiam, eles passavam o dia inteiro aqui, ó, estudando. Só que vamos falar um negócio, gente? 8 anos da vida pra você aprender. Em 2 meses você vai conseguir aprender tudo? E aí aprender o que você não aprendeu na escola e ter que aprender a matéria nova que estava ali. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que eles deram conta? Começaram a faltar, começaram a se atrasar, começaram a ficar doente. Aí um outro voltou para Bahia. Você entendeu? Começaram a desistir. Começaram a perceber que eles não estavam dando conta. E estavam deixando aquilo escapar pelos dedos. Quando o presidente da empresa, ele percebeu que aquilo não ia chegar no final, porque o final era formar 40 novos técnicos. Esse era o objetivo. E ele percebeu, no meio do caminho, que ele não ia conseguir formar 40. Que alguma coisa tinha dado errado no meu planejamento. Por isso ele cortou. Porque o mundo dos negócios é isso. A gente tem um objetivo e vai atingir ele. Se eu observo que você não é capaz de atingir aquele objetivo, eu aborto. Eu não tenho dinheiro para ficar torrando, não tenho tempo. Então ele cancela o projeto comigo. Só que aí ele falou, agora você vai lá, explica para aqueles jovens que acabou. Aí foi o dia mais triste da minha vida. Porque aquele dia eu tive que voltar para a sala, olhar para eles e dizer, então, o sonho acabou. Eles estão desistindo da gente. E foi triste? Foi. Eles choraram? Choraram. Eu chorei? Chorei também. Porque eu estava muito triste. Eu tinha sonhado com um futuro para eles. E depois de 6 meses, a gente estava chorando porque tinha acabado o sonho. E aí eu falei para eles o seguinte, se vocês pudessem mudar alguma coisa no passado de vocês, voltar no tempo e mudar alguma coisa no passado de vocês, o que vocês mudariam? O que vocês fariam de diferente? E aí um a um deles começou a falar. E um jovem falou para mim assim, Tcheme, sabe o que eu queria? Ele chorando, mas com os olhos desse tamanho assim. Ele falava, sabe o que eu queria, Tcheme? Todo remelento, todo ranhento, já tava, todo mundo tava assim, juro, tava uma nojeira, porque tava todo mundo chorando tanto, tava desse jeito. E ele falou assim, eu queria que alguém tivesse ido na minha escola. E eu queria que alguém tivesse me explicado a diferença entre estudar e aprender. E se talvez eu tivesse acreditado naquela pessoa, hoje eu não estaria perdendo a oportunidade que a gente perdeu. Faz sentido isso? Foi isso que ele falou.
E aí, naquele dia, eu prometi para eles e para mim mesma que todas as vezes que eu estivesse com jovens de escola pública, eu ia recontar a história para que vocês pudessem saber a diferença entre estudar e aprender e para que vocês também pudessem saber o impacto das escolhas de vocês. A partir de hoje, eu vou para a escola. Ir para a escola não é ir presencialmente, é estar disposto a aprender, tá? Eu vou para a escola para passar de ano, porque eu estou preocupada se eu vou perder o ano com o diploma ou não, ou eu estou disposta a aprender. Porque o que vai fazer diferença para vocês na carreira profissional e no mundo do trabalho não é o diploma que você tem, ou que você comprou, ou que você... mas o diploma, mas o que você aprendeu. E você só aprendeu se você fizer alguma coisa com aquele conhecimento. Então, assim, você já está no ensino médio, mas você ainda continua comprando a prestação. Então, você não está fazendo conta. Porque quem faz conta não compra a juros. É outro esquema. Eu não entendo quem tem o ensino médio e ainda faz prestação, pagar a prestação, ou aceita umas coisas que não faz sentido, porque você não sabe fazer conta, não sabe fazer conta, né? Então, quando a gente entende a beleza dos números e começa a fazer conta, cara, o mundo se transforma completamente. Como é que a gente não quer aprender e quer só passar de ano, né? Então, tem. E aí, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu decidi que eu ia preparar os jovens. Preparar os jovens para quando aparecessem essas oportunidades, eles não perdessem, como perderam aquela. Vocês estão entendendo de onde nasce o Caia na Real? O Caia na Real nasceu deste momento. Foi daí que eu comecei a fazer o trabalho. Fiz trabalho em algumas organizações, o NAIA foi uma das organizações que eu fiz lá no começo, estou falando de uma coisa já de 8 anos atrás, e fiz as primeiras turmas, mas eu tenho minha carreira, eu tenho minha empresa, eu tenho minha carreira. E ninguém queria patrocinar esse trabalho que eu estava fazendo. Aí eu tinha que escolher, ou eu vou fazer trabalho voluntário aqui, ou eu tenho que fazer minha carreira e me sustentar, eu tenho família também. E aí eu fiquei 2 anos fazendo trabalho voluntário, sem ninguém investindo. E aí depois eu foquei na minha carreira, porque hoje eu trabalho como Tainai, né? Eu sou uma caçadora de desperdícios, eu dissemino esse conceito. Eu sou a única no Brasil que dissemina esse conceito, então eu comecei a ter muito trabalho e viajar muito. E aí eu parei de fazer o trabalho com os jovens. Passou 10 anos aí, quase. Os primeiros jovens que eu formei, a primeira turma de Caia na Real que eu formei, começou a entrar em contato comigo pelo Facebook. Tiene, que saudade, tá. Você lembra de mim? Eu fiz aquele teu curso Caia na Real há 10 anos atrás. Eu falei, nossa, verdade. Aí eu dei esse curso Caia na Real no NAIA, dei no NURAP, fiz em algumas organizações que quiseram esse trabalho voluntário. Então eu formei jovens há 10 anos atrás. E aí eles falaram assim, eu falei assim, como é que você tá? Nossa, estou trabalhando nessa empresa, é uma empresa internacional, né, multinacional. Fiz faculdade, já fiz 2 faculdades, fiz uma especialização, a empresa pagou uma especialização fora, tenho meu apartamento, estou casado, enfim, pessoa contando a história deles. Eu falei, meu Deus, que coisa boa, né? Quanta coisa boa para você. Aí só que aí veio a parte final. Eu peguei depoimento de vários jovens e eles falaram no final assim, você sabe o sucesso disso tudo? Eu falei, qual? Ele falou assim, Caia na Real. Aquele curso que você deu lá no começo, quando eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a testar, tudo que você falou, eu comecei a testar quando eu comecei a trabalhar. E aí eu observei que eu entrava, aí todo mundo olhava, nossa, esse menino é diferente. Passava um tempo, ele era promovido, ou era efetivado, depois ele era promovido, depois ele era promovido de novo. Quando tinha oportunidade, vinha só para ele. E aí a concorrência vinha, dava o dobro do salário e levava ele para outro lugar. Era assim que acontecia. E aí ele falou, e aí minha vida profissional foi uma vida profissional de muito sucesso. Eu falei, qual é o segredo? Ele falou, aquelas coisas que você ensinava. A pontualidade, todas aquelas coisas que você sempre ensinou, eu levei a sério, e você tem razão. A gente se destaca, a gente se torna um jovem diferenciado, e o mundo reconhece, te dá mais chance, te dá mais oportunidade, e hoje eu tenho
sabe, comprei uma casa para minha mãe, várias coisas maravilhosas que aconteceram. Aí só que veio a pergunta deles: você continua fazendo Caia na Real? Eu tinha parado de fazer. Aí eu falei, eita, Caia na Real tá engavetado, nunca mais mexi naquele projeto. Por quê? Eu falei, porque eu fiquei fazendo outras coisas e aí, de repente, não fiz mais o Caia na Real. Eles falaram, Tieme, volta a fazer o Caia na Real. Por favor, os jovens precisam disso, principalmente os jovens de escola pública. Eu ficava com aquela história na cabeça, mas eu não sabia nem por onde começar. Minha vida estava totalmente diferente, né, de voltar a trabalhar com os jovens. E aí eu recebi uma proposta do Centro Sal da Terra, com o patrocínio de uma fundação alemã chamada Heidi Reich, que já tinha um projeto de preparação para os jovens. E perguntaram se eu queria ser coordenadora desse projeto. E aí eu disse que sim, desde que eu pudesse levar o Motainai e que pudesse ter a Renata Dantas comigo. E aí eles falaram que sim. E aí a gente começa o Caia na Real, que vocês estão vendo agora. Então, foi assim. É disso que nasce. Não é assim para você. Primeiro nasce de uma dor que eu percebi quando eu quero ajudar vocês. Adianta eu pegar a oportunidade e dar na mão de vocês? Vocês vão desperdiçar. Então, eu preciso preparar vocês. E se eu preparo vocês bem, as oportunidades vão vir sozinhas e vocês vão. Não é só dar a oportunidade, é vocês terem condições de agarrar elas. O que eu digo sobre o mundo do trabalho não é difícil você entrar, mas de você se manter e crescer lá dentro. E é sobre estas coisas que a gente ensina aqui no Caia na Real, tá? E é isso que eu quero ensinar para vocês durante esse curso que a gente está oferecendo aí com o patrocínio da Fundação Heidi Reich. E essa semana é uma semana de degustação para saber, olha, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que eu quero aprender com essas meninas aí, sabe? E se for isso, você vem estar com a gente aqui, porque a gente não entra em jogo para perder. Ó, duas coisas que depois eu acho que a Camila poderia falar, duas frases, né, que nós temos aqui como guardiãs de sonhos. Primeiro, a gente não entra em jogo para perder. Segundo, a gente não dá mais mamar para ninhada morta. O que isso quer dizer? Camila, o que tem a ver essas duas frases aí emblemáticas aí que entre a gente usa muito? Queria que você falasse um pouquinho. Tá, primeiro então eu vou começar pelo a gente não dá mamar para ninhada morta. Gosto dessa, já começo assim. Sabe o que é? Vocês têm ideia do que é ninhada morta? Quem tiver alguma ideia, escreve aí no chat. O que será que eu tô querendo dizer que a gente diz sobre ninhada morta? A Tieme estava falando que as oportunidades existem, mas não adianta entregar para vocês de mão beijada, falar assim, olha, tem uma oportunidade, vem aqui jovem, só para você, porque vocês desperdiçam, não estão preparados, maturizados dentro daquele processo. Sem interesse, vocês acham? Tá por aí, continua. E aí, né, não adianta, então existe essa preparação. Para fazer essa preparação, a gente faz palestra, faz isso aqui que nós estamos fazendo com vocês online, né? Vem uma galera que fala assim, elas parecem ser legal, vamos lá. Começa aquela turma gigante, maravilhosa, lotada, e no meio do caminho a gente percebe que é só número. Lembra que ontem nós falamos que o que a gente faz é seleção natural? Quando a gente fala de seleção natural, a gente está falando que a gente não dá mamar para ninhada morta. Significa que aquele aluno que está lá só para volume, está num grupo do WhatsApp, está ali na sala, não comparece nas atividades, não participa, não conversa, não comenta, não troca experiência, você percebe que ele só está ali de número, é ninhada morta. Sendo assim, eu não vou perder o tempo e todo o conhecimento que eu possuo e o amor e o carinho que eu faço para passar para vocês com aquele aluno que não tem interesse. Peso morto. Isso aí, ó. Você é direto, José. Gostei. Então, assim, falta de interesse, empenho. E quando eu falo isso,
Parece um pouco dramático, mas se vocês pensarem bem, é o que acontece. Por exemplo, vou linkar essa visão que vocês podem estar pesada agora com uma visão bacana. Se eu contar para vocês que nenhuma de nós três cobramos atividade, vocês acreditam? A gente não cobra atividade. Ninguém fica no pé dos nossos alunos, né? Depois de passar uma atividade, fala, e aí, fez? E aí, deu conta? E aí, me manda? A gente não cobra. Nosso sistema de trabalho é dessa forma, porque nós não os vemos como alunos. Nós os vemos como colega de trabalho. Responsáveis que são, autônomos que são, capazes que são. Então, se vocês se propuseram a estar dentro de um grupo, seja ele qualquer, e deste grupo tem atividade, tem regras, tem conceito, tem tudo que é conversado no início, por que nós teremos que cobrar? O chefe de vocês vai ficar cobrando vocês uma atividade? Vai? Ele corta direto. Exatamente, Rê. Ele corta direto. Né? Eu não vou cortar você. Você vai se cortar sozinho. Vocês entenderam? Fez sentido? A Titi assustou vocês? Até me perdi. Qual era a outra frase, Ti? A gente não entra em jogo para perder. Quando a gente jamais. entra em jogo para perder, o ganha e perde é passado. Agora, se a gente entra sempre para aprender, a gente não perde nunca. Ah, eu fiz a entrevista, não passei. Perdi? Não. Fala aí, Camila, um pouquinho sobre essa história. O que é entrar no jogo para não perder nunca? Vamos lá. Vou citar um exemplo real aqui dentro das nossas parcerias, tá? Por exemplo, começamos um novo grupo com um novo curso de extensão ao Caiana Real, que vocês estão conhecendo. Projeto piloto, alguns alunos se interessaram, começaram, e aí o curso foi acontecendo, tudo foi desenvolvendo, e a coisa foi ficando grande, grande, grande. No final desse curso, esses alunos começaram a ser recompensados de maneira que não havia sido prometida. Nós só prometemos a habilidade, o conhecimento, porque é isso que nós prometemos para vocês, o conhecimento. Só que eles foram tão bons, que outras oportunidades começaram a aparecer. O que acontece? Esses alunos não entraram no jogo para perder. Independente do que estava no final, eles entraram para ganhar. Eles entraram sabendo que iam ganhar conhecimento. E no momento era só isso, só entre aspas, tá? Mas era só isso. E eles entraram mesmo assim, se dedicaram, e eles não ganharam só conhecimento. Outro dia a gente conta para vocês tudo que eles ganharam e ainda estão ganhando. E ainda estão. Então, assim, isso é entrar no jogo para ganhar. Pode falar, Rê. Eu tenho que honrar a fala da TM, né? Não vou deixar ela de mentirosa. Eu falo mesmo, gente. Então, eu tenho que honrar a TM, tá? Em respeito a ela. Eu fiz umas anotações aqui fundamentais quando a TM fala do que é o Caiana Real. E eu quero que vocês anotem isso aí, hein? Interessante. O Caiana Real, o principal tópico que eles trazem para vocês aí é você não se boicotar mais. Não tenha mais boicote, não faça com você um boicote pessoal. O que é isso, Renata? Caiana Real. Você tá para aprender agora, você vai ter que colocar a mão na massa. Então, ela falando aqui, foi me vendo essas ideias aqui. Básico de tudo a gente vai ter que dominar. Quando a tia me fala, eu não gosto de português, mas eu não gosto de ciência, mas eu não gosto de história, mas eu não gosto... É óbvio, gente, você vai ter uma hora que você vai pender para uma área específica, você vai pender para a sua preferência, mas a gente tem que dominar um pouquinho de tudo. Esse negócio de, eu não gosto, eu não faço, isso eu não quero. O jovem aprendiz, ele já trabalha com job rotation, já por isso, para ele experimentar tudo e ver o que ele se identifica.
E o experimentar tudo é fazer um pouquinho de tudo. Por mais que você não goste, mas tem que experimentar, a gente tem que dominar pelo menos um pouquinho da matemática. Ah, mas eu não suporto matemática. Tem que dominar um pouquinho, senão não vai dar certo. Aqui, gente, perder o interesse, né? Quando você fala assim, a Tiene citou aí o curso, eu perdi o interesse. Geralmente, o ser humano, ele só quer fazer o que ele domina. Eu sou bom nisso. Sou bom nisso, eu quero fazer. E aí, aquilo que você não domina, você fala, não gosto dessa porcaria não. Não gosto dessa porcaria não. Porque, na verdade, você não tem domínio. E quando é que você vai ter o domínio? Quando você praticar. Às vezes você nem sabe se você não gosta daquilo, você nem experimentou, né? E sorte versus empenho. Será que não? Ó, quando o jovem prospera na empresa, tudo lá é sorte, gostaram dele, é bonitinho. Deve ser loirinha. Não. Não é não. Ninguém vê ali o empenho. O empenho, gente, são as atitudes diárias, né? É o que ele está mostrando ali de melhor dele. Não é ser o melhor, é fazer o melhor. A gente não tem que se achar na soberba, né? Eu sou a melhor. Não, eu faço o meu melhor, né? E aí que a pessoa fala que ele teve sorte e eu não tive? Será que o outro não teve empenho e você não? Tem que ver o quanto você depositou de energia naquilo para você ter um resultado. E o que a Camila falou é ótimo. Essa questão de cobrança, a gente não é babá, não. Eu estava fazendo aqui um bebezinho, ó. A gente não é babá. Ele não vê. Claro que existe um respeito, uma preocupação com vocês, né? Mas não tem babação, né? Orientações são dadas. Então, geralmente, eu vou falar para vocês, olha, pode melhorar nisso, melhorar naquilo. São orientações, tá bom? Tem cuidado com vocês. Vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo. Que é outra coisa que eu queria falar. Eu entro para ganhar porque eu também aprendo com vocês, tá? É isso aí que eu quero falar. Eu aprendo muito a cada turma que eu trabalho do PTE. Então, a gente entra para ganhar. Eu estou ganhando também, tá? E, para mim, o conhecimento, que é intangível, tem um valor maior até do que um salário que tem um valor ali tangível. O intangível, que é o que eu não pego, o que eu não vejo, é um valor, gente, enorme. E, geralmente, o jovem não vê isso. Ele, que nem a Tia falou ontem, né? Eu vou ter garantia de emprego? Gente, só o aprendizado que vocês estão levando já dá para encher uma mala de dinheiro, de conhecimento, que vai virar dinheiro para você no futuro. Olha aqui, ó, eu estou plantando no sul para colher. Entendeu? Vocês estão plantando hoje e vão colher árvore de dinheiro. Mas tem que investir. E hoje, o que o jovem tem de investimento? Tempo! Vocês têm tempo, gente. Aproveitem esse tempo de vocês. Eu vou parar agora, senão a tia vai brigar comigo. Beijo. Ai, gente. Nosso tempo... Você tem 7 minutos e eu vou fechar aqui. Primeiro, eu vou falar o feedback sobre as tarefas, né? O desafio que nós demos ontem. Lu, você viu que a gente deu um desafio ontem, né? Foi bem legal. Colocamos no post do Instagram, a gente colocou assim, eu sou uma lagarta porque... Meu Deus. Depois você lê ali e comenta, porque coisas incríveis. Primeiro, eu quero elogiar a prontidão, né? Porque quando eu fui de noite, eu fui ver, já tinha 10 mensagens, 10 respostas. E eram respostas mesmo. De verdade, que você via que ele entregou a alma. Segundo, porque você fala assim, eu sou uma lagarta porque eu sou legal, eu sou lagarta porque eu quero aprender. Isso aí pra mim não é resposta, desculpa, isso aí pra mim é enrolação. Aí eu vi texto, que é o que eu gosto. Eu gosto de entregas, né? Você é mais do que isso. Não é que eu tô falando que é ruim, eu tô falando que você é tão mais do que isso, vamos mostrar. E aí os textos começaram a aparecer maravilhosos. E aí, o que eu ganho se eu faço o primeiro? Mas eu não sei se tá certo. Lembra que eu falei que não tem resposta errada? Só tem a sua resposta? Se você colocou o teu coração ali, por que você se sente uma lagarta dentro do nosso contexto? Não tem erro. Escreve, né? Aí, os que escreveram primeiro, eu já vi iniciativa e eu vi coragem. Porque para quem vai ser o primeiro, ele precisa ter mais coragem. Vocês concordam ou não? Os outros ficam esperando aquele fazer para depois ir e falar, se a tia me falar que tá bom, eu vou e faço igual.
Fez, mas fez assim sem a coragem. Ele foi mais na segurança. Só que aí a segurança você perde a liberdade. Você entendeu? Não, você vai na segurança, mas você perde a liberdade, que de repente você ia fazer uma coisa muito melhor para você. E aí, como você foi no seguro, você perdeu a liberdade. Faz sentido? Tá. Então, experimentem também isso. Serem os primeiros e experimentar a liberdade de ser o primeiro, que é maravilhoso. Mas existe também a segurança. Você já olhou os outros e aí você falou, vou fazer uma coisa melhor. Né? Porque agora eu já aprendi com eles, eu posso fazer o meu melhor. Agora, se você for o último, aí eu, Renata, Camila, Lu, acho que a Elisa, todo mundo é mais exigente com o último. Ai, Tieme, por quê? Porque ele já viu tudo. Ele já viu todos os outros, ele já viu eu corrigindo todos, ele já viu eu falando de todos, então ele tem a obrigação de fazer o melhor. Eu não vou admitir que o último cometa os mesmos erros que os primeiros. Por quê? Porque eu já falei, eu já expliquei, ele já viu o exemplo. Então, ele não entra em jogo para aprender sempre, ele não pode ficar cometendo o mesmo erro. Então, assim, quando eu dou uma orientação para um, porque foi o primeiro, eu dei orientação para ele. Só que aí os outros não podem cometer o mesmo erro. Eles podem cometer os erros diferentes, erros assim, falhas. Mas o mesmo não, porque se comete o mesmo erro, não está aprendendo com os outros. A gente aprende com o professor só? Não, a gente aprende com os colegas, a gente aprende com a internet, a gente aprende... Vocês colocaram nos textos, eu quero evoluir sempre, então, por favor, evoluam sempre, com todas as pessoas e com todas as coisas, tá? Isso é uma coisa. E aí, a tia me comentou, sim, eu vou dar atenção. Eu, a Renata, a Camila, a gente sempre vai dar atenção para quem fizer as atividades. E a gente não vai cobrar aqui. Não. Se você não teve tempo nem de fazer atividade, eu não vou gastar meu tempo te cobrando para fazer atividade. Eu vou gastar o meu tempo orientando quem fez a atividade. Você entendeu? É isso. Depois falou assim, você nunca comenta. Eu falo assim, ou você não entregou na hora que dava, ou você está querendo... Você tem que meio que entender o momento da coisa, certo? E aí a gente dá mais atenção. Se eu dou mais atenção, logicamente você se aprimora mais. E eu só dou mais atenção para quem realmente está fazendo as atividades. E aí, 3 minutos. Primeira coisa que eu queria falar da atividade da terça-feira, hoje, vai ter um post no Instagram que a Camila já vai providenciar. Isso já está combinado, viu, gente? Já está resolvido já desde o mês passado. O que é Caia na Real para você? Esta é a pergunta. Porque a gente falou aqui da origem, fomos para várias questões. Então, vocês vão concatenar todas as informações e a minha pergunta é, depois de tudo isso que a gente falou agora, o que é Caia na Real para você? O que significa essa expressão Caia na Real para você? Né? Eu gostaria muito de saber. E aí vocês escrevam lá. A Camila vai postar daqui a pouco e eu queria que vocês colocassem o que é Caia na Real para vocês. Porque também a gente está experimentando isso, o virtual. A gente fica aqui 1 hora, quase 1 hora falando com vocês. Mas o que acontece na cabeça de vocês depois? E é pelos textos que a gente consegue pegar essa percepção e dando as melhores orientações. Segundo, tá gravado, gente. Então, eu mandei, vocês receberam por e-mail? Eu mandei o link da gravação de ontem. Quer assistir de novo? Assiste. Comentem lá também, porque isso também ajuda no nosso algoritmo lá. Comenta lá o que você achou lá da aula inaugural do primeiro dia. Essa aqui também já vai subir para o Instagram. Se você acha que tem um colega seu que vale a pena estar aqui com a gente, chama ele. Aí ele se inscreve por aquele link do Simpla, ele vai receber o acesso e amanhã ele estará aqui conosco. Olha que coisa boa. E se tudo der certo, na sexta-feira a gente vai estar com mais jovens do que na segunda. Né? Porque líder, ele compartilha coisas boas, ele não esconde, ele quer coisa boa para outras. Isso é o líder. Por isso que ele gerencia outras pessoas, porque ele consegue compartilhar. Então, se vocês acham que isso aqui está sendo relevante para vocês, tragam alguém que vocês acham que mereça essa oportunidade. Né? Aí é de vocês. Porque se alguém está sedento, né? Porque a gente não vai dar mamar para ninhada morta. Então, quem é que está precisando aí dessa informação, desse conhecimento? Vamos trazer para o time, vamos trazer aqui para enriquecer. Oportunidades, tem muitas, mas eu não quero queimar as oportunidades com vocês. A gente só pode entregar a oportunidade quando vocês já estiverem preparados, minimamente. Então, essa semana é uma semana que é mesmo para abrir os olhos e tal,
para vocês se perceberem algumas coisas. Escrevam. É muito importante vocês escreverem. Quando você escreve, você aprende 2 vezes mais. Você organiza as informações no cérebro, você treina a sua escrita, né? E muitas, olha gente, um empresário recentemente estava falando assim, você tem uns jovens aí, pelo amor de Deus, eu tô precisando, eu tô com vagas aqui para, ele tava com 40 vagas para preencher, o salário muito bom, tal, benefícios, tudo. E aí eu falei, tenho. Aí ele falou, só tem uma condição, eles precisam escrever muito bem, porque eles vão me representar nas redes sociais. Aí eu, então eu não posso indicar ainda ninguém, tá? E como é que eu vou saber se vocês estão ou não aptos a escrever para as redes sociais? Através dos comentários. É por ali que a gente consegue identificar os talentos já de vocês para poder trazer. Vocês estão entendendo? Tá? Então, assim, escrever vai ser fundamental. Eu posso saber muitas coisas, eu posso ser educado, mas se eu não conseguir escrever bem, eu vou ter menos chances. E hoje tem uma demanda muito grande, porque a maioria dos jovens não escreve bem. Vocês têm que ir pela maioria. Se a maioria não é pontual, então eu vou ser pontual. Pronto. Se a maioria não sabe escrever, então eu vou saber escrever. Ponto. Se a maioria não conhece a TM e não fez cair na real, eu vou fazer. Vocês estão entendendo? A gente tem que ser estrategista no mundo do trabalho. Não é fazer o que todo mundo está fazendo, é fazer o que ninguém está fazendo. É inverso. Eu não sei se... É porque assim, eu sou estrategista, então eu sempre penso qual é a estratégia que os jovens podem fazer para trabalhar menos e ganhar mais, para ganhar tempo. Então, é isso, tá? A gente encerra aqui, que é o 19 em ponto, encerra, a gente tem outras atividades, mas vai ter o post. Amanhã, pontualmente, às 18, nós vamos iniciar. Eu espero vocês 10 minutos antes. Um beijo. Tchau, tchau, tchau!